Olá, alunos do Brigadeiro Fontenelle, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula especificamente, ela pode ser vista por todas as turmas do fundamental, do ensino médio inclusive, porque é um tema comum a todos os anos, que é gênero textual. Vamos lá? Os gêneros textuais, eles são textos que exercem uma função social específica, ou seja, eles ocorrem em situações do cotidiano, situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Vamos a alguns exemplos. Os cartazes que nós vemos por aí. Os cartazes, eles estão em todo lado, em todos os cantos, né? Nas ruas, nas campanhas eleitorais, no anúncio de eventos, na divulgação de produtos, nas manifestações, nas campanhas de conscientização, em outros locais como cinemas, hospitais e escolas também. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor da mensagem. É comunicar algo a alguém que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso é utilizada a função informativa. Há profissionais que se dedicam a esta área, tais como os designers, os publicitários e os artistas plásticos. Os cartazes, eles são utilizados para transmitir mensagens e, tendo em conta as suas características, é um meio de comunicação que consegue atingir de forma eficaz um grande público. Assim, são utilizados mecanismos que concorrem para que a mensagem cumpra o seu papel, tal como a utilização da linguagem verbal e a linguagem não verbal também. Por outro lado, o objetivo pode ser convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto, por exemplo. Nesse caso, é utilizada a função apelativa, que é muito comum na linguagem também publicitária. Tudo bem? Um outro exemplo de um outro gênero textual, o gênero reportagem, né? Que é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto, a reportagem é considerada um texto jornalístico, vinculado pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida ali de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores ou nos espectadores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião, certo? Então, nós já vimos aqui dois gêneros textuais. Vamos para o terceiro exemplo, aquele que está no nosso dia a dia até, que é a receita. A receita é um gênero de texto que circula em livros, em revistas, em jornais, é vinculado em redes sociais hoje em dia, sites e televisão. O texto, ele apresenta-se em partes, né? Ele tem um título, a lista dos ingredientes com as respectivas quantidades, o modo de preparo, que obedece uma determinada ordem, e finalmente o desfecho, ou seja, expressa como ficará o produto final. A estrutura linguística de uma receita caracteriza-se por usar muitos substantivos. Os ingredientes predominam os verbos no modo subjuntivo, que são os pedidos, os desejos, as possibilidades, e por vezes o imperativo. Os pedidos também, as ordens. E no geral terminam com uma saudação informal, né? É conhecido como texto instrucional, porque ele dá uma instrução de como fazer aquela receita, aquela comida, aquela sobremesa. Tudo bem? Um gênero textual que tem tanto destaque quanto as tirinhas são as histórias em quadrinhos, que é da atualidade, né? São as charges. Então, histórias em quadrinhos, charges, utiliza uma linguagem informal, isto é, utiliza a linguagem do cotidiano. Elas nem sempre obedecem às normas do português padrão.
O texto de Duque é classificado como charge, por exemplo, porque, diferentemente das histórias em quadrinhos, as tirinhas não contam uma história com o intuito de nos fazer rir, mas tem o objetivo de criticar, de ironizar um fato do cotidiano. Então, todas essas do Duque são os exemplos de charges, né? Que foi um outro exemplo de gênero textual que eu trouxe para vocês. Os diferentes gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles, né? Adequam-se principalmente ao objetivo do texto, ao emissor, ao receptor da mensagem e ao contexto em que se realiza. Em outras palavras, eles se adequam a quem fala, a quem ouve e ao lugar em que se realiza aquela interação ali. E eu posso dar para vocês mais outros exemplos, além do que esses que eu tratei. Eu posso falar para vocês dos romances, né? Eu fiz uma aula para o canal sobre o romance. Tem o conto, tem a fábula, as lendas, e a gente tem especificamente aqui no nosso estado do Pará, as nossas lendas da Amazônia, as novelas que a gente tanto gosta, né? Que são textos mais rápidos. Temos as crônicas, notícias, os ensaios, editoriais, resenhas, as monografias, que são esses trabalhos que a gente entrega nas universidades, as reportagens, relatórios científicos, relatórios históricos, os relatos de viagem, os diários, as cartas hoje que a gente deixa muito para o passado, né, que não se escreve muito carta hoje em dia, os e-mails, o abaixo-assinado, artigo de opinião, o diário que eu já falei para vocês, eu até quero fazer uma aula sobre isso com o diário de Anne Frank, a biografia, eu vou fazer uma aula para vocês sobre a biografia, as entrevistas, o currículo é um gênero textual, verbete de dicionário, receita que eu dei como exemplo, regulamento, manual de instrução, né? Todos esses são exemplos de gênero textual. Todos esses textos têm um objetivo, têm uma função na sociedade. Tudo bem, minha gente? São muitos os gêneros textuais. Eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa. Apesar de termos diferentes gêneros textuais, cada gênero apresenta uma estrutura específica com características próprias. É importante também que a gente saiba que eles são flexíveis e adaptáveis. Ou seja, eles não têm uma estrutura fixa, eles têm uma estrutura, mas essa estrutura não é rígida, ela é fixa, né? Ela pode ser moldada, tá? Por que eu digo isso? Porque os gêneros, eles possuem uma transmutabilidade, ou seja, é possível que se criem novos gêneros a partir dos gêneros que já existem para responder às nossas necessidades de comunicação. E uma prova disso são esses gêneros que vêm agora, os gêneros dos meios digitais. Eu fiz uma aula sobre isso e também está no canal do Brigadeiro Fontinelli. Acompanhem lá, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus.